Sinta essa força agora. Imagine um escudo brilhante pousando sobre você, cobrindo cada medo, cada dúvida, e uma luz que te guia para o caminho certo. Essa é a promessa que vamos viver juntos nesta oração a São Jorge. Você vai sentir proteção, clareza e uma paz que começa dentro do peito e se espalha pelo corpo. Vou te conduzir passo a passo e, no fim, faremos uma entrega poderosa. 3 promessas que eu te faço já no começo. 1. Você sentirá que não está mais sozinho. 2. Uma orientação clara surgirá para suas decisões. 3. Um alívio e coragem vão nascer no seu coração. Permaneça aqui comigo. Não vou entregar tudo agora, mas vou abrir caminhos na sua mente com perguntas que vão acompanhar cada frase. Quem precisa dessa proteção hoje? Qual medo você quer que São Jorge cubra? Onde você deseja ser guiado pela luz? Essas perguntas vão se responder aos poucos enquanto rezamos e refletimos. Senhor São Jorge, guerreiro de fé e coragem, interceda por nós. Inspirado na força do santo que venceu o dragão, venho pedir que seu escudo desça sobre quem ouve agora. Protege de perigos visíveis e invisíveis. Protege do medo que paralisa, da dúvida que afasta, das vozes que tentam nos roubar a paz. A proteção que eu peço não é apenas contra adversários externos, mas contra toda sombra que insiste em rondar a nossa confiança. Você já teve a impressão de que algo te empurra para trás, mesmo sabendo o caminho a seguir? Já sentiu aquele peso que parece te empacar quando você mais precisa avançar? Ao longo deste vídeo, você vai ouvir histórias simples, exemplos reais e palavras que abrem portas para uma nova atitude. Vou te contar como pequenas entregas diárias podem trazer grandes mudanças. Não é só repetir palavras, é alinhar o coração com a intenção. Quando entoamos uma oração com fé, estamos permitindo que a graça atue onde antes havia bagunça. Você já percebeu como, depois de um momento de entrega sincera, as decisões parecem menos pesadas? Essa é a direção que prometi que vamos alcançar. Feche os olhos junto com você. Imagine o escudo envolvendo sua família, seu trabalho, sua saúde, seus sonhos. Visualize essa luz entrando pela testa, clareando pensamentos confusos, descendo pelo peito, aquecendo a coragem, envolvendo as pernas, firmando os passos. Vamos orar com palavras e com imagens, porque a fé também se expressa em sentir. Enquanto eu falo, sinta-se convidado a repetir mentalmente: São Jorge, cobre-me com teu escudo e guia-me com luz. Você pode estar pensando, será que isso funciona para mim? E essa dúvida é natural. O que propomos aqui não é um passe fácil, é um momento de encontro com a fé. E se eu te dissesse que a intenção honesta já é uma chave? A promessa não é garantir um caminho sem obstáculos, mas dar força para atravessá-los. Em muitos relatos, depois de pedir proteção, a pessoa não viu a tempestade desaparecer, mas descobriu coragem para atravessá-la. Será que você quer essa coragem hoje? Quero compartilhar uma pequena história. Conheci alguém que, no meio de uma crise no trabalho, começou a rezar pedindo iluminação. Não pediu para que o problema sumisse, pediu para saber qual passo dar. Em poucos dias, uma clareza apareceu. Não um milagre instantâneo, mas uma sequência de pequenas decisões que transformaram a situação. O escudo que cobriu essa pessoa foi a sabedoria que veio com a calma. E se a sua luz for justamente esse lampejo de sabedoria que você precisa? Enquanto seguimos, vou te lembrar das 3 promessas. Sentir-se menos sozinho, receber clareza para decisões, experimentar alívio e coragem. Em cada trecho da oração, vou voltar a elas, conectar palavras e imagens para que você sinta a presença. Não se trata de repetir mecanicamente, trata-se de construir uma ponte entre o seu coração e a presença protetora. Respire fundo comigo.
Inspire contando até 4, segure por 2, solte devagar. Sinta o corpo relaxar. Este é o momento de entregar o que pesa. Pense em uma coisa que você gostaria de colocar sob o escudo de São Jorge. Pode ser alguém, um sentimento, um medo. Coloque agora em palavras simples, mesmo que só mentalmente. Proteja X, ilumine Y, dê força a Z. Essas palavras são sementes, guarde-as com carinho. E se eu te perguntar, você acredita que merece ser protegido? Deixe essa pergunta ecoar. A resposta não precisa vir agora, mas permita que o eco trabalhe. Muitas vezes, a maior barreira para receber proteção é não se sentir merecedor. Isso é humano, e por isso a oração é também um convite para reconhecer seu próprio valor aos olhos do Criador. Agora, uma pausa curta para quem está ouvindo. Permita-se sentir. Não precisa entender tudo. Sentir basta. A fé, às vezes, é um gesto simples. Estender a mão, mesmo sem ver o outro lado. Ao terminar esta parte, deixe nos comentários uma única palavra que represente o que você quer entregar a São Jorge. Pode ser coragem, paz, clareza ou o nome de alguém que você quer proteger. Esse comentário será um ato de manifestação da sua oração. Vamos juntos. Sinta agora o coração abrindo espaço para a confiança. Quando alguém recebe um escudo, não é porque vai parar de sentir medo, mas porque aprende a caminhar com ele. Já pensou em quantas vezes você seguiu adiante com medo e depois percebeu que era mais forte do que imaginava? A oração atua como uma mão que segura firme, nos ajudando a lembrar dessa força. E se eu te dissesse que essa mão pode segurar a sua hoje, agora mesmo? A proteção de São Jorge é simbólica e real. Simbólica porque nos fala através de imagens que tocam o coração. Real porque transforma ações. Não é mágica, é fé que inspira escolhas melhores. Você já sentiu, depois de pedir algo com o coração, uma clareza que antes não existia? Talvez uma direção simples, uma ideia que aparece, uma conversa que muda o rumo. Isso também é intervenção divina. Vou te guiar por uma oração que combina pedido e entrega. Não fale alto se não quiser. Sinta cada palavra como se fosse escrita para você. São Jorge, guerreiro fiel, que com tua espada cortas o que nos prende, corta também os laços que nos impedem de caminhar. Cobre-me com teu escudo, que minha família encontre proteção, que minha mente encontre paz, que meus passos sejam guiados pela luz divina. Repita mentalmente, como um sopro constante. Enquanto você repete, pense em um gesto concreto que você pode fazer hoje para se alinhar com essa proteção. Pode ser perdoar alguém, deixar uma preocupação no silêncio, tomar uma atitude atrasada. A oração dá direção, mas a ação confirma a fé. Qual ação você consegue realizar agora, mesmo que pequena? Deixe essa pergunta reverberar. Muitas vezes, a grande transformação começa num passo minúsculo. Permita que a esperança cresça. A promessa não é de vida sem luta, mas de presença durante a luta. Pense em um momento do passado em que você se sentiu protegido, mesmo em meio ao caos. O que aconteceu? Quem apareceu? Que pensamento te guiou? Relembre isso e veja como a memória pode ser um sinal da fidelidade divina. Feche essa lembrança na mão como se fosse um amuleto. Ainda há perguntas que abrimos no começo. Qual medo você quer que São Jorge cubra? Quem precisa dessa proteção agora? Onde você precisa de luz? Não respondemos tudo de uma vez, porque a vida responde aos poucos. E é justamente essa jornada que fortalece. Ao ouvir esse vídeo, dê-se permissão para ser surpreendido. Talvez a resposta venha em forma de calma, de uma pessoa que aparece na hora certa ou de uma ideia que muda um caminho. Sinta-se convidado a entregar um rosto ao escudo. Pense numa pessoa que você ama e que precisa de defesa. Imagine o escudo envolvendo essa pessoa com uma luz suave. Sinta a paz crescer no peito.
A oração coletiva, mesmo que feita individualmente, tem fé. Sinta o que vem a seguir. Há uma força paciente pronta para te empurrar para a frente, e você não precisa carregar tudo sozinho. Continuamos aqui juntos, pedindo a São Jorge que cubra nossas fragilidades e acenda luz nos nossos caminhos. Se na primeira parte você entregou uma palavra, segure-a ainda com carinho. Ela será combustível para o que vem agora. Lembre-se das 3 promessas que eu te dei: presença no seu coração, clareza nas decisões e uma coragem que nasce devagar e fica firme. Vamos! Você já percebeu como, quando abrimos espaço para a fé, as coisas começam a se reorganizar? Não é uma mágica repentina que apaga todos os problemas. É um rearranjo interior que muda a forma como vemos os desafios. Hoje, eu quero te convidar a olhar para 3 áreas da sua vida onde o escudo de São Jorge pode agir: o coração, sentimentos e relacionamentos, a mente, decisões e confusões, e os passos, ações e direção. Em cada uma delas faremos um pedido curto, direto e com fé. No coração, muitas vezes carregamos mágoas, medos e desconfianças que nos impedem de amar livremente. São Jorge nos lembra que coragem também é saber proteger aquilo que é mais frágil em nós. Feche os olhos por um instante e pense numa ferida que você ainda carrega. Não precisa detalhar, apenas reconheça. Agora, mentalmente, peça: São Jorge, cobre meu coração com teu escudo, que eu receba paz para perdoar, para me acolher e para amar sem medo. Sinta essa frase como se fosse um cobertor quente que envolve cada pedaço sensível do seu ser. Deixe a imagem do escudo tocando essa dor, acolhendo, sem pressa. Na mente, quando os pensamentos se atropelam, a luz que pede direção se torna essencial. Quantas vezes você ficou em dúvida por horas, noites, e ainda assim não encontrou um caminho claro? A oração pede luz para ver o passo seguinte, não necessariamente o mapa inteiro. Repita com intenção: São Jorge, guia minha mente com tua luz, clareia minhas escolhas, ajuda-me a ver o próximo passo. Depois de dizer, espere alguns segundos e preste atenção a uma ideia simples que surge. Pode ser a lembrança de alguém, uma palavra que te conforta ou uma pequena solução prática. Às vezes a luz vem como um sinal sutil e já é suficiente. Nos passos, agir com fé é caminhar mesmo com medo, mas com direção. A proteção não retira os desafios, ela fortalece seus pés. Pergunte a si: qual é um pequeno passo que posso dar agora para me aproximar do que desejo? Pode ser escrever uma mensagem, organizar uma tarefa, procurar ajuda profissional ou simplesmente respirar e decidir. Peça: São Jorge, firma meus passos, dá-me coragem para agir com amor e verdade. A coragem que nasce da oração é prática. Ela transforma a intenção em movimento. Vou te contar outra história breve. Uma pessoa que desejava mudar de cidade, mas se sentia paralisada pelo medo. Após dias de oração e pequenos passos, pesquisar bairros, falar com amigos, organizar documentos, percebeu que a luz orientou cada escolha. Não houve um milagre que apagou os problemas, mas houve um alinhamento de oportunidades e coragem que parecia novo. Talvez você esteja esperando um sinal grande. Muitas vezes o sinal é a sucessão de pequenos acertos que a oração ajuda a perceber. Enquanto relaxa com as palavras, mantenha abertas as perguntas que iniciamos. Você já sentiu que merece ser protegido? Quem você quer que seja alcançado por essa luz? E se a resposta vier em algo simples, você saberia reconhecê-la? Não feche os loops. Deixe que sua mente o segure. A curiosidade é uma porta que a fé usa para nos puxar para dentro de uma transformação. Agora, um exercício prático que você pode fazer sem sair do lugar. Imagine 3 círculos em sua mente. Um para o coração, outro para a mente e o terceiro para os passos. Em cada círculo,
Coloque uma palavra curta que represente o que você quer. No coração, talvez perdão, na mente, clareza, nos passos, ação. Repita cada palavra 3 vezes e veja o que aparece. Anote mentalmente qualquer sensação, lembrança ou ideia que venha. Isso é seu direcionamento. Lembre-se, a oração conjuga palavras e atitudes. Ao pedir, também se comprometa com a ação que a fé é sussurrar. Pode ser algo simples, chegando numa escolha de todos os dias que, repetida, muda a trajetória. E se a promessa aqui for essa, não te deixarei só nas pequenas decisões. A luz chega junto da coragem. Você pode sentir resistência, isso é normal. A resistência não é sinal de fracasso, é sinal de que algo precisa ser acolhido com cuidado. Enquanto falamos, saiba que muitas pessoas se identificam com essa entrega silenciosa. Não é necessário se comparar com quem faz grandes ações. O que importa é a sinceridade do gesto. A fé que transforma é aquela que se manifesta na rotina, nas escolhas repetidas, nas pequenas renúncias que abrem espaço para o novo. Você já sentiu que uma pequena mudança no hábito criou grande diferença? Talvez acordar 10 minutos mais cedo para orar, escrever um pensamento, ligar para alguém. São gestos que somam. Voltamos às promessas. Presença, clareza e coragem. Ao longo deste vídeo, vamos revisitar cada promessa com novas imagens e pedidos para que a sensação de esperança cresça. Neste trecho, quero que você feche os olhos por alguns segundos e sinta o escudo. Não só cobrindo, mas também refletindo a luz que entra. Visualize a luz criando um caminho iluminado à sua frente. Não precisa ver o fim, apenas a próxima pedra clara. A fé é caminhar de pedra em pedra, sentindo que cada uma tem propósito. Se neste momento surgir uma emoção forte, choro, alívio, raiva, permita que ela se expresse. Emoção é linguagem da alma. Não precisamos julgar, apenas observar e entregar. A oração pode ser um espaço seguro para tudo o que existe em você. E se eu te perguntar agora, o que você estaria disposto a entregar hoje para receber proteção? Deixa essa pergunta te abrir. Talvez seja um medo, uma expectativa ou um rancor. Faça o gesto de entregar mesmo que só no pensamento. A seguir, vamos entoar uma oração de entrega coletiva. Quando rezamos juntos, ainda que cada um em sua casa, algo se cria no invisível, uma rede de intenção. Não importa a sua tradição religiosa. Esta oração fala ao coração que busca proteção e luz. Se sentir confortável, repita as palavras comigo, devagar, sentindo cada sílaba como um passo. São Jorge, protetor fiel, receba minha entrega. Cubra com teu escudo o que me faz temer. Guie com tua luz o que me faz duvidar. Deixe essas palavras respirarem. Depois, permita-se um momento de silêncio para escutar o que o interior responde. A ação final desta parte é simples. Escolha um compromisso pequeno e realista que mostre que você acredita na proteção e na luz. Pode ser escrever uma carta, perdoar alguém em pensamento, procurar um profissional, ajustar uma rotina ou doar seu tempo. Escrever esse compromisso no comentário pode ser um ato público de fé. Se quiser, compartilhe. A oração transforma, mas a transformação pede passos. Antes de seguirmos para a próxima etapa, mantenha viva a curiosidade. Que sinais de luz você está pronto para receber a partir daqui? Permaneça com a intenção aberta. A luz pode aparecer de formas inesperadas. Numa conversa, num documento, numa música que toca no momento certo. Aceite os sinais, mesmo os pequenos. E se em algum momento você duvidar, volte à frase simples. São Jorge, cobre-me com teu escudo e guia-me com luz. Repita quantas vezes precisar. Isso não é ritual vazio. É lembrar-se de que você não está sozinho e de que existe uma força que te acompanha. Prepare-se para seguir comigo. Ainda vamos aprofundar, trazendo exemplos, palavras de conforto e pedidos que tocam o real. Sinta-se amparado.
Estamos apenas começando esta caminhada juntos. Sinta agora a continuidade desta oração como se fosse um abraço que não termina, porque a proteção é constante e a luz não cessa de piscar. Se você tem caminhado em silêncio, permita que essas palavras preencham o espaço vazio com calor. Ainda guardo as 3 promessas aqui comigo. Presença para que você não se sinta só, clareza para orientar cada escolha, coragem para que seus passos se tornem firmes. Vamos aprofundar. Quantas vezes a gente espera que tudo mude de uma vez e se frustra? E se eu te dissesse que a transformação muitas vezes acontece em fragmentos, em pequenas vitórias diárias que somam um novo destino? Olhe para trás por um segundo e reconheça uma mudança que já aconteceu. Uma decisão pequena que depois se mostrou grande, um sorriso que mudou um dia, uma conversa que abriu uma porta. Esses fragmentos são a forma como a luz aparece. Você está pronto para reconhecer esses pequenos sinais? E se a força que você precisa estiver exatamente nas ações discretas que você evita por medo? A oração a São Jorge não é só pedir proteção, é também despertar a coragem para agir. Pense numa atitude que está pendente. Pode ser perdoar, buscar ajuda, tomar um passo profissional, dizer a verdade a alguém, sem teatro, apenas um gesto real. Se agora você escolhe um desses gestos, já está respondendo à oração. Enquanto falamos, vou te conduzir por uma passagem de agradecimento, porque a gratidão é uma chave poderosa. Agradecer não é ignorar o problema. É reconhecer que, mesmo em meio ao sofrimento, há sinais de cuidado. Quando agradecemos, abrimos a porta para mais luz. Repita comigo mentalmente: obrigado, São Jorge, por estar ao meu lado. Obrigado pela luz que me encontra. Obrigado pela coragem que nasce. Sinta essas palavras como se fossem notas suaves que acalmam o peito. Você já notou como a esperança funciona quando é alimentada com pequenos atos? A esperança precisa de gestos para crescer. Uma leitura, um pedido, uma reconciliação, uma atitude de autocuidado. De que gesto a sua esperança precisa hoje? Escolha um e comprometa-se a fazê-lo nas próximas 24 horas. Essa é uma maneira prática de atender à proteção que pedimos. Vamos agora trabalhar com imagens. Imagine que a luz de São Jorge é como um farol em noites de neblina. O farol não faz a tempestade cessar, mas aponta o rumo para o barco que precisa chegar a porto. Visualize sua vida como um barco. Onde está o vento mais forte? São as relações? O trabalho? A saúde? Escolha uma área, apenas uma, e imagine o farol iluminando um pequeno caminho seguro. Não pense no porto final. Pense apenas no próximo trecho visível. Qual passo pequeno você vê ali? Anote mentalmente. Essa clareza já é começo. Agora uma pergunta que vale ouro. Se você tivesse apenas uma palavra para descrever o que deseja receber de São Jorge, qual seria? Escolha essa palavra e segure-a com carinho por alguns instantes. Palavras têm poder quando são sincero reflexo do coração. Essa palavra pode se tornar sua âncora nos momentos de fraqueza. Quando a dúvida voltar, pronuncie-a em pensamento e respire. Eu quero te contar outra história curta, porque histórias aproximam. Conheci uma pessoa que, após perder a confiança no trabalho, decidiu orar pedindo clareza. Em vez de esperar uma solução instantânea, começou a fazer uma lista de prioridades, conversar com pessoas de confiança e aceitar ajuda. Aos poucos, portas se abriram. A clareza que veio não tirou os problemas, mas ordenou os passos, de modo que eles fossem enfrentáveis. A proteção atuou ao transformar a confusão em planejamento. E se a sua clareza surgisse assim, em passos pequenos? Lembre-se de que a fé se manifesta tanto na espera quanto na ação. Esperar não é sinônimo de paralisia. É confiar enquanto se caminha.
E caminhar pede disciplina gentil, escolher uma atitude e repeti-la. Qual rotina de fé você pode criar hoje? Pode ser minutos de oração, leitura, silêncio, escrever um agradecimento por dia. Essas rotinas são alavancas discretas de transformação. Enquanto avança, talvez surja resistência. Isso é normal. Muitas vezes, nossa mente tenta nos proteger permanecendo no conhecido, mesmo que o conhecido seja doloroso. Pergunte-se: o que eu ganho mantendo o que já conheço? Às vezes, a resposta é ilusão de controle. A coragem que pedimos a São Jorge também é a coragem de abandonar velhas seguranças que nos limitam. Você estaria disposto a largar uma segurança falsa para ganhar liberdade verdadeira? Vamos fazer uma pequena prática de entrega. Feche os olhos por alguns segundos, respire devagar e pense numa coisa que você não quer mais carregar. Formule uma frase simples. Eu entrego, nome da coisa, a São Jorge. Pode ser: eu entrego o medo, eu entrego a preocupação, eu entrego a raiva. Diga mentalmente essa frase 3 vezes e observe o corpo. A entrega é um gesto simbólico, mas tem força real quando é feita com intenção. Se algum peso diminuir, reconheça. Se não diminuir, continue a praticar. A entrega amadurece. A seguir, falo de proteção para quem está em luto ou dor profunda. Quando a tristeza é profunda, palavras parecem insuficientes. Ainda assim, existe um consolo que não depende da explicação: a presença. Pedir a São Jorge para cobrir com o escudo é pedir que a presença divina envolva a dor e a faça habitável. Não é apagar a perda. É permitir que o luto encontre companheiros de caminho e que a luz, mesmo tímida, mostre um novo modo de viver com o que ficou. Se você está nesse lugar, permita-se sentir e pedir amparo. Voltando às promessas, você já sentiu algum sinal de presença hoje? Pode ter sido algo sutil, um encontro, uma frase, um cheiro que te remete a conforto. A presença se manifesta de maneiras inesperadas. Abra os olhos para os pequenos sinais e, quando eles aparecerem, agradeça. Gratidão é combustível para a fé. Agora vamos falar de coragem para falar a verdade. Muitas rupturas e travas vêm da palavra que deixamos de dizer. A oração fortalece a voz e confere clareza ao falar. Pense numa conversa que você tem evitado. Que palavra franca precisa sair da sua boca? Prepare-a, escreva se for necessário e peça: São Jorge, dá-me a coragem de falar com amor e verdade. Lembre-se, coragem não é agressão, é expressão alinhada com o bem. Que tal preparar essa conversa nos próximos dias? Um passo pequeno: escrever um rascunho daquilo que deseja dizer. Enquanto você se prepara, surgirão dúvidas. E se não der certo? É normal. A oração não nos livra das consequências, mas nos dá força para suportá-las. E muitas vezes a verdade liberta, mesmo quando causa dor momentânea. Pergunte-se: o que é mais pesado? A verdade que não foi dita ou o peso de uma verdade guardada? Essa pergunta pode abrir caminhos. Estamos quase chegando a mais uma etapa de entrega. Antes, quero que você faça um compromisso com você mesmo. Escolha uma ação concreta para os próximos 3 dias que evidencie sua fé. Por exemplo, orar todos os dias, conversar com alguém, iniciar uma pequena tarefa que vinha adiando. Escreva isso em voz baixa. Eu me comprometo a... E sinta a responsabilidade doce que acompanha a decisão. A proteção de São Jorge encontra sua expressão nas atitudes pequenas e constantes. E se agora, ao ler isto, você sentir um aperto no peito, saiba que isso é legítimo. Aperto muitas vezes é sinal de que algo precisa de cuidado. Direcione esse aperto para uma pergunta útil. O que este aperto quer me dizer? Ouça com gentileza. Não force respostas rápidas. Às vezes, a cura vem em passos lentos.
A seguir, vamos juntos fazer uma oração final desta parte, uma oração de entrega e coragem. Repita mentalmente, sentindo cada palavra. São Jorge, guerreiro de luz, aceita minha entrega. Cobre-me com teu escudo, guia-me com tua luz, fortalece-me para agir. Que eu saiba. Sinta a continuidade como se estivéssemos lado a lado, respirando a mesma esperança. A proteção de São Jorge não é um instantâneo isolado, é um companheiro que aprende a caminhar conosco. Nesta parte, quero aprofundar a presença prática dessa proteção na sua rotina. Coisas concretas que você pode experimentar já sem teatralidade, só com sinceridade. Lembra das 3 promessas? Presença, clareza e coragem continuam aqui. E agora vamos ver como elas se manifestam em atos simples do dia a dia. Você já percebeu que algumas pequenas atenções mudam completamente um dia? Um gesto de carinho, uma palavra franca, um projeto iniciado. São pontes que a fé ajuda a construir. Pense em algo que você tem adiado porque tem medo do julgamento, do resultado ou de não saber. E se eu te dissesse que o escudo que pedimos não te protege de tentar e falhar, mas te dá a proteção para levantar de novo? Isso muda a perspectiva, porque o erro deixa de ser sentença e passa a ser aprendizado. Como seria sua vida se você enxergasse cada erro como um passo, e não como um destino final? Vamos transformar essa ideia em práticas. Primeiro, rotinas de presença. Acordar com uma intenção curta, 3 respirações e uma frase. Hoje eu aceito ser protegido. Pode parecer simples, mas a repetição alinhada ao coração cria um eixo. Segundo, rotinas de clareza. Anotar 3 coisas possíveis para o dia e escolher uma prioridade. A oração pede luz para o próximo passo, e a prioridade é esse passo. Terceiro, rotinas de coragem. Um pequeno ato que te intimida, feito com intenção. Pode ser dizer um não necessário, pedir ajuda ou iniciar uma conversa difícil. Esses pequenos atos repetidos fortalecem o músculo da bravura. Você consegue imaginar fazer isso por uma semana e observar a diferença? Não subestime a soma de pequenos atos. E se eu te perguntar, qual desses 3 hábitos você consegue assumir agora? Escolha sem drama. A fé não exige perfeição, pede começo. O começo é sempre o maior gesto de coragem que temos. Há um aspecto importante que quero falar: vulnerabilidade. Pedir proteção não é sinal de fraqueza, é gesto de coragem. Mostrar o que nos dói é abrir a mão para receber cuidado. E São Jorge, símbolo de coragem, nos convida a essa ousadia. Se você se lembra de alguém que se abriu com você e foi acolhido, guarde essa memória. Ela é um lembrete de que não estamos condenados à solidão. Enquanto seguimos, vou te propor uma oração curta e prática para usar ao longo da semana. Pode ser dita mentalmente, no carro, antes de dormir ou enquanto caminha. São Jorge, cobre-me com teu escudo, guia-me com luz, dá-me coragem para o que preciso fazer hoje. Repetir essa frase com intenção pode alinhar suas escolhas com a proteção que pede. E se a cada vez que a repetir, você realizar uma ação pequena, verá que a oração gera movimento. Agora, uma reflexão que abre um loop: como a proteção transforma minhas relações. Não vamos responder totalmente agora, mas pense em uma relação tensa na sua vida. Ao pedir proteção, você pede também sabedoria para se posicionar com verdade e amor. Às vezes, a proteção nos ajuda a escolher a distância saudável. Outras vezes, nos encoraja a reconectar. A pergunta é abrir um espaço na sua mente para que a resposta venha mais tarde, através de sinais. Quero partilhar uma experiência que me tocou. Uma pessoa que vivia presa a um padrão de autossabotagem começou a orar pedindo a proteção de São Jorge. Ela adotou o hábito de escrever um pequeno elogio para si cada noite. No começo foi difícil, parecia vaidade.
mas logo a prática desencadeou respeito próprio e escolhas melhores. A proteção veio como reforço interno, o escudo que impedia comentários cruéis de dentro. Essa história mostra que a proteção às vezes é construída por pequenas confirmações diárias. Você já se perguntou: o que eu diria a alguém que eu amo se estivesse com medo agora? Muitas vezes é mais fácil animar o outro do que a si. Experimente falar consigo com essa mesma ternura nas próximas horas. Diga aquela frase que você diria para um amigo. Esse gesto é um modo de manifestar compaixão, e a compaixão abre portas para a graça. Enquanto falo, mantenha uma pergunta de reticência. E se a luz que eu peço for uma mudança interna e não um evento externo? A resposta pode vir em forma de calma, de prioridade nova ou de aceitação. Não feche a expectativa para só milagres espetaculares. Milagres acontecem também em silêncio. Vamos ao exercício de escrita. Pegue um papel e escreva, em poucas linhas, 3 coisas que deseja proteger: uma pessoa, uma situação e um sonho. Ao lado de cada item, escreva um pequeno passo que você pode fazer esta semana para cuidar disso. Isso transforma desejo em ação. A oração cria intenção. A escrita cria compromisso. Você já tem em mente o que vai escrever? Quero também falar sobre limites. Pedir proteção não significa aceitar tudo ao redor. Às vezes, o escudo é usado para dizer não com firmeza. Proteger-se é reconhecer onde termina o outro e começa você. Se há alguém que te tira energia constantemente, pedir proteção pode te dar coragem para estabelecer distância. A luz de São Jorge também ilumina o mapa dos limites. Pergunte-se: onde eu preciso traçar uma linha hoje? Ao mesmo tempo, a proteção envolve sabedoria para não usar o escudo como justificativa para não crescer. Proteção não é desculpa. Ela é suporte para que o crescimento aconteça. Se você percebe resistência em mudar, observe se não está usando a proteção como abrigo para a estagnação. Agora, um convite para a compaixão ativa. Escolha uma ação de bondade para fazer nessa semana que não te custe muito, mas que seja significativa para alguém. Pode ser uma ligação para uma pessoa idosa, ajudar um vizinho, escrever uma mensagem de agradecimento. A proteção que pedimos também pede que sejamos instrumentos de luz. Ao proteger-se, você também protege o outro. Lembre-se das 3 promessas: presença para o coração, clareza para a mente, coragem para os passos. Em cada prática que sugerimos, essas promessas ganham forma. Reflita: qual promessa mais precisa ser ativada hoje? Coloque-se nessa pergunta com honestidade. Antes de seguir, trago uma pequena oração de entrega simples para fechar este trecho. São Jorge, receba meus medos, minhas dúvidas e minhas pequenas resistências. Cobre-me com teu escudo e ensina-me a agir com luz. Diga mentalmente, sentindo cada palavra. Se algo se comover dentro, aceite esse movimento. Abriremos em seguida caminhos para pedir proteção por áreas específicas: saúde, família, trabalho e finanças, com palavras que toquem o cotidiano. Mas por agora, mantenha a intenção e o compromisso prático que você escolheu. A transformação acontece quando intenção encontra ação. Terminando esta parte, te deixo com uma pergunta que precisa de tempo para maturar. Que pequeno gesto posso repetir por 21 dias que me convenha como cuidado pessoal e espiritual? Não decida ainda. Deixe a pergunta abrir espaço. Em breve vamos voltar e concretizar passos para essas áreas específicas, respondendo aos loops que deixamos abertos. Sinta-se acolhido. Seguimos juntos, passo a passo. Permaneça atento aos sinais, intuições, contatos, portas que se abrem ou acertos internos. A luz se manifesta muitas vezes em detalhes sutis, uma ideia que clareia, uma conversa que conforta, uma paz que surge no meio do caos.
Cultivar essa atenção é um gesto de ternura consigo mesmo. Ao final do dia, anote 3 sinais de presença e agradeça. Esse hábito treina a visão para o divino nas pequenas coisas. Se sentir resistência, não force. Apenas observe com gentileza. A transformação acontece ao longo do tempo. Nas próximas horas, escolha uma atitude que demonstre que você confia na proteção. Pode ser um telefonema, um silêncio deliberado, um passo prático. Anote esse compromisso e cuide dele como um gesto sagrado. Paz. Sinta este momento como se fosse o fechamento de um ciclo suave. Não um ponto final seco, mas uma vírgula que anuncia novos passos. Estamos aqui, juntos, terminando esta oração com a confiança de que algo mudou, mesmo que seja apenas uma semente plantada no silêncio do seu coração. Respire fundo, permita que a sensação de proteção envolva seu corpo como um manto quente. Lembre-se das 3 promessas que te acompanham: presença, clareza e coragem. Elas não se esgotaram. Ao contrário, voltam agora com mais presença, mais certeza e mais força para caminhar. Você já percebeu como a esperança costuma nascer quando damos um passo pequeno e perseveramos? É nesse compasso que a oração age. Não elimina a dor, mas transforma o modo como você a carrega. Pense nas pequenas vitórias que você teve desde que começou a ouvir estas palavras. Por menores que sejam, reconheça-as. Esse reconhecimento é alimento para a fé. Ao reconhecer, você cria espaço para a gratidão. E a gratidão é uma ponte para mais luz. Feche os olhos por um instante e visualize o escudo de São Jorge descendo novamente, cobrindo você, sua família, seus sonhos. Sinta o peso que, longe de sufocar, protege. Sinta a luz que, longe de ofuscar, orienta. Permita que essas imagens se tornem concretas em atitudes. Um telefonema, um pedido, uma ação que você vinha adiando. A proteção é convite à coragem prática. Agora vamos fechar com uma oração final intensa, simples e direta. Não precisa falar em voz alta se não quiser. Deixe as palavras serem sentidas. São Jorge, protetor valente, receba minha entrega. Cobre-me com teu escudo para que eu possa seguir sem medo. Guia-me com tua luz para que eu veja o próximo passo com clareza. Dá-me coragem para agir com amor e verdade. Ampara meus familiares, guarda meus sonhos, alivia minhas angústias. Que eu saiba discernir o que deve ficar e o que devo soltar. Que meus pensamentos encontrem paz, que minhas mãos façam o bem, que minha voz expresse justiça e ternura, que a fé não seja apenas sentimento, mas força que me move. Amém. Respire depois da oração e sinta o silêncio que acolhe. Você talvez esteja se perguntando, e agora como manter essa proteção? A resposta é simples e prática. Mantenha pequenos rituais que te conectem com essa intenção. Pode ser a oração diária breve, escrever 3 coisas pelas quais foi grato ao final do dia, decidir um pequeno passo prático todas as manhãs. Esses hábitos não precisam ser grandiosos, bastam ser constantes. A constância constrói confiança. E se surgir desânimo no caminho, lembre-se de uma imagem. O escudo não impede o vento, mas torna possíveis passos firmes. Quando o desânimo vier, volte à respiração, a frase curta que te ancore. São Jorge, cobre-me e guia-me. Repita quantas vezes precisar. A repetição com intenção organiza o coração. Agora quero reforçar algo essencial. Sua fé não precisa se parecer com a de outro. Cada jornada é única. Há quem sinta a presença como calor. Há quem a perceba como silêncio claro. Aceite a forma que aparecer para você sem comparação. Quando cultivamos essa aceitação, o escudo se ajusta ao nosso modo de caminhar. Pense por um minuto na pessoa que mais precisa desta oração hoje. Imagine o escudo envolvendo-a. Faça um gesto interior de entrega. Ofereça essa proteção como quem oferece um cobertor.
A oração coletiva, mesmo quando silenciosa, amplia a rede de cuidado. Somos uns pelos outros. Antes de encerrar, proponho um pequeno compromisso que sintetiza tudo o que trabalhamos aqui. Escolha uma ação prática para os próximos 7 dias, que represente presença, clareza ou coragem. Pode ser ouvir com atenção alguém que precisa, organizar uma tarefa que te confunde ou falar com franqueza uma verdade necessária. Anote essa ação e volte a ela diariamente. Esse compromisso transforma a promessa em caminho. Se você sentiu alguma emoção forte, choro, alívio, raiva, paz, saiba que isso é parte da cura. Não avalie o sentimento, acolha-o. As emoções são mensageiras. Pergunte ao que surge: o que você quer que eu veja? E escute com ternura. Muitas respostas aparecem aos poucos em forma de intuição, conversa ou mudança de atitude. Agora, respire mais uma vez profundamente. Sinta o escudo, sinta a luz. Permita que essa sensação te acompanhe ao longo do dia. Se quiser, compartilhe nos comentários uma palavra que resuma a sua experiência. Pode ser paz, coragem, clareza ou o nome de quem você entregou. Esse gesto ajuda a manifestar a intenção em comunidade. Ao encerrar este vídeo, quero que você leve consigo uma certeza suave. Você não está só. A proteção que pedimos é um lembrete de que existe um campo maior que cuida, orienta e fortalece. Continuar é um ato de coragem e ternura consigo mesmo. Siga com passos pequenos e firmes. Por fim, uma bênção para você. Que o escudo cubra seus dias, que a luz ilumine suas escolhas e que a coragem floresça em gestos simples. Que a paz encontre morada em seu peito e transforme seu caminhar. Vá em paz, com fé e com ação. Amém. Vamos dedicar então algumas palavras para áreas específicas da vida, para que a oração possa tocar o cotidiano de forma prática. Na saúde, peça proteção para o corpo e para a mente. Faça pequenos cuidados que mostram amor por si. Beber água, descansar quando necessário, buscar orientação médica quando for preciso. A fé e a prudência caminham juntas. Pedir proteção não substitui cuidar do corpo. Comprometa-se a fazer pelo menos um ato concreto pela sua saúde nesta semana. Na família, peça que o escudo alcance cada membro, especialmente aqueles que enfrentam dificuldades. Proteção familiar é também paciência e presença. Reserve um tempo para uma ligação ou uma visita, mesmo que curta. Às vezes basta ouvir sem resolver. Esse ouvir atento é uma forma concreta de proteção. No trabalho, peça clareza e integridade. Quando a mente estiver confusa, pare, respire e escolha o próximo passo mais simples. Organize uma lista curta de prioridades e compartilhe quando necessário. Clareza não é controlar o futuro, é ordenar o presente para que as decisões fluam com menos angústia. Nas finanças, peça orientação para gerir recursos com sabedoria. Planeje pequenos passos, fazer um orçamento básico, rever gastos supérfluos ou procurar orientação. A luz que pedimos ajuda a revelar opções que antes pareciam escondidas. A fé, aliada à ação, gera oportunidades. Quero agora propor uma rotina simples de 7 dias que você pode seguir para manter a proteção ativa. Dia 1, reserve 3 minutos pela manhã para a oração curta que praticamos. Dia 2, escreva 3 coisas pelas quais foi grato no dia anterior. Dia 3, faça um pequeno ato de coragem, por menor que seja. Dia 4, cuide da saúde com uma ação concreta. Dia 5, ofereça escuta atenta a alguém. Dia 6, organize uma lista de prioridades e execute ao menos uma. Dia 7, repita a oração e escreva como se sentiu durante a semana. Esse ciclo é um modo concreto de transformar promessa em hábito. Volte sempre a essas práticas. O que muda não é apenas o mundo externo, mas a sua disposição interna para enfrentá-lo. Quando você cultiva presença, clareza e coragem,
Começa a perceber pequenas sincronicidades. Portas se abrem, conversas acontecem, ideias chegam. Não force sinais, apenas observe com atenção. Agora, um convite para que você pratique o perdão, não como esquecimento, mas como libertação. Perdoar não significa concordar com tudo que fez mal, significa soltar o peso que te prende ao passado. Mentalize agora quem precisa desse perdão e envie-lhes mentalmente uma luz protetora. Fazer isso não altera automaticamente o outro, mas muda o seu coração. Antes de finalizar, quero que você saiba que a jornada continua. Esta oração foi um passo, importante, mas único entre muitos. Se sentir que precisa de apoio adicional, procure uma comunidade de fé, um amigo de confiança ou um profissional que possa caminhar ao seu lado. Pedir ajuda é também um ato de coragem. Para encerrar de vez, receba esta bênção: paz, luz e coragem. Amém. Siga em paz, com fé,